Uf, graças a Deus. O Senhor é bom, isso há de passar em Cristo Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós cantamos nesse último hino, ora vem Senhor Jesus, não foi, Larissa? Irmãos, Jesus está chamando Jesus para quê? Ô Senhor Jesus, ora venha resolver um problema meu. Ô Senhor Jesus, venha curar alguém da minha família, um amigo meu que está enfermo. Mas não é para isso que ele virá, não. Ele virá para levar o povo seu. Amados irmãos que estamos na nave, irmãos que estão pelas redes sociais, se ele vier agora, conforme nós cantamos, nós vamos ou ficamos? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus, venha Senhor Jesus e nos livrará de muitos transtornos. Isso que nós estamos passando é o princípio das dores. Coisas mais difíceis virão e o Senhor nos buscando antes, como diz Paulo, estar com Deus, com o céu, com Cristo, é incomparavelmente melhor do que estarmos na melhor condição, melhor palácio, no melhor lugar que tem nessa terra. É incomparavelmente melhor. Então que Deus nos dê esta graça de nós, quando o Senhor vier nos buscar, estejamos com Ele, pronto para subir com Ele em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus capítulo 26. Hoje é um domingo muito especial para nós cristãos, especialmente por ser hoje também nós celebramos a Páscoa, por ser o dia também que nós celebramos a ceia do Senhor, e estamos todos juntos nesse dia, 4 de abril de 2021, mesmo em meio a esta pandemia, mas dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Muitos dos nossos irmãos, inclusive a minha mãe, minhas irmãs, estão muito desejosos de estar conosco no templo, mas não podem, os irmãos, nós conhecemos todas as normas e não podemos trazê-las aqui. Minha mãe faz amanhã ou depois de amanhã? Depois de amanhã, 90 anos. Olha que coisa maravilhosa. Eu ainda acho que é dia 5. É 5 ou 6, Lu? 5? Dia 5, então é amanhã. Amanhã minha mãe completa 90 anos de idade. Então, louvado seja Deus por isso. Eles são muito desejosos de estar aqui. Agora há pouco o Cleber me informou que a irmã Elizabeth nos deu uma bronca, porque mudamos o horário do culto. E nós mudamos o culto, a irmã Elizabeth nos perdoe, e os demais irmãos. É ajuste, mas em função da pandemia se faz necessário a gente está ajustando conforme o andar da circunstância. Um dia pode mais gente, um dia não pode mais gente, as cadeiras isola mais cadeira, isola menos cadeira, e assim nós vamos caminhando nesses dias difíceis. Então por isso que nós mudamos o horário do culto, irmã Elizabeth, para que a gente tenha também a escola dominical às 18 horas, anteriormente era às 17, e assim nós vamos caminhando até passar esse deserto em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26 e quero compartilhar o texto que está a partir do versículo 17. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Esse texto é muito apropriado para o dia de hoje, por estarmos celebrando a Páscoa também. Mateus capítulo 16, versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Senhor, muito obrigado porque podemos ler a Tua Palavra e faz parte do culto, Senhor, orarmos, faz parte do culto, Senhor Deus, louvarmos, faz parte do culto testemunharmos, faz parte do culto ofertarmos na Tua casa, faz parte do culto, Senhor, lermos, aprendemos na Tua Palavra. Senhor, e nesse momento eu quero que o Senhor leve nossa mente cativa ao trono de Deus. Que os pensamentos nossos sejam totalmente ligados à mente de Cristo. Senhor, e toda variação de pensamento, preocupação, angústia, ansiedade, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Fala, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, esse é um texto bastante conhecido, é um texto maravilhoso, e orando a Deus, Deus me deu esta palavra para trazer para a igreja, perguntando qual o Senhor, a palavra para trazer, Deus me deu esta, e quero compartilhar com os irmãos, pensando para começar logo com relação a Mateus. Quem foi Mateus e por que Mateus escreveu? Mateus era um homem que também tinha um outro nome, de Levi, publicano, trabalhava para o Império Romano, coletor de impostos dos judeus para mandar para Roma. Certamente não era bem quisto. Vamos pensar no auditor tributário, no fiscal de tributo, uma coisa que o empresário tem medo, não deseja receber, é uma visita de uma Receita Federal, de uma Receita Estadual. Por mais correto que esteja, sempre é uma questão, é um momento de tensão. Então, Mateus usufruía então dessa antipatia dentro do contexto judaico. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele deixou aquela prática, ele deixou de trabalhar ali e deixou de ser um representante de Roma para ser um embaixador de Cristo na terra. Diga glória a Deus. Deixou de ser um representante do imperador para ser um embaixador do Deus Todo-Poderoso, e louvado seja Deus por isso. Mateus depois dispunha a escrever este evangelho, todos nós acreditamos e cremos que por inspiração divina, ele vai escrever esse evangelho depois dos anos 50, provavelmente, mas antes da profanação do templo, nos anos 70, por Tito. Amados irmãos, me parece que quando ele escreve, ele tem um público-alvo, me parece pela escrita, mais direcionada àqueles conversos ao judaísmo.
ou mais direcionada ao povo judeu. Prova disso, ou o argumento que baseia esse pensamento, é começar logo pela genealogia que Mateus traz. É bem característico do povo judeu. E dentro desse contexto do livro, agora um pouco de história, nós podemos ver também que a partir do versículo 24, ou melhor, capítulo 24, dois capítulos anteriores, a gente tem na minha Bíblia, na sua Bíblia, provavelmente esse título: o sermão profético, a destruição do templo. Se tem isso na sua Bíblia, a sua Bíblia provavelmente é Almeida Revista e é atualizada. Dentro desse texto de Mateus, a gente vai achar pelo menos cinco sermões de Cristo, e esse que eu estou me referindo, do capítulo 24, ele vai trazer exatamente, por ser um sermão profético, ele vai trazer profecias contra a destruição da destruição do templo, ele vai trazer profecia dos sinais dos templos, ele vai trazer a parábola da figueira, ele vai trazer a parábola dos talentos. E nos capítulos 26 e ao 28, um contexto posterior ao texto que nós estamos lendo, nós vamos ver um plano dos fariseus, ou melhor, do sacerdócio, em matar Jesus. Jesus incomodava. Jesus tinha uma palavra, Jesus tinha uma verdade, aquela verdade era incômoda, aquela verdade doía aos tímpanos dos religiosos daqueles dias. Então é melhor eliminar, é melhor silenciar esta voz perturbadora. Então, nesses capítulos seguintes, 26, 27 e 28, nós vamos ver o plano para matar Jesus, mas nós vamos ver também Jesus ser ungido maravilhosamente lá em Betânia, com bálsamo precioso. Um vaso precioso, transportando um unguento precioso para ungir o Senhor Jesus, quem sabe, já como um ato profético necessário para a sua morte e ressurreição. Quem sabe, o texto, Jesus até nos diz exatamente que é para isso. Nem quem sabe, o texto vai nos dizer que é para isso. Ainda nesses capítulos 26 e 28, nós veremos a traição de Judas Iscariotes. E vemos aqui nesse texto do capítulo 26, a sua última Páscoa, mas também, irmãos, a instituição da ceia. Vimos também, hoje também, a sua crucificação, morte e ressurreição, como nós estávamos estudando na escola bíblica dominical. Então, amados irmãos, esse texto que nós estamos lendo é maravilhoso e é riquíssimo, bem propício para o dia de hoje. Aliás, a palavra de Deus ela é propícia para todo dia, para domingo de Páscoa, domingo que não tem Páscoa, ela é propícia para segunda, terça, quarta, quinta e sexta, qualquer dia, qualquer hora, do dia da semana que você quiser ler, a palavra de Deus sempre é fonte de alegria, é sempre fonte de refrigério, é sempre luz que ilumina os nossos caminhos, e louvado seja Deus por isso. Eu quero dar o tema para esta mensagem de hoje, irmãos, o seguinte tema: na Páscoa, o homem ofertou a Deus um cordeiro, enquanto Deus ofertou o cordeiro ao homem. Eu quero enfatizar esse texto, vou repetir mais uma vez. Na Páscoa, o homem ofertou a Deus um cordeiro, um de muitos, mas Deus ofertou para o homem o cordeiro. Quando o homem oferta para Deus, oferta um cordeiro da sua manada. Está certo que tinha que ser macho, está certo que tinha que ser de 1 ano, está certo que tinha que ser sem defeito, mas era um, de mais de um que tinha. O homem, quando oferta para Deus, oferta um do que tem, do muito que tem, que Deus deu. Mas quando Deus oferta para o homem, Ele dá o cordeiro pascal para morrer no nosso lugar. Olha que privilégio. A criatura oferta para o seu Criador um artigo indefinido, um numeral. Mas quando Deus oferta para o homem, Ele oferta o cordeiro, Ele oferta com artigo definido, no singular. Então essa é a importância desse texto que a gente vai ver hoje.
E eu coloquei como título desta mensagem: Jesus, a oferta majestosa. Que oferta maravilhosa nós recebemos de Deus. E aqui em Brasília, irmãos, tem esse espinho que os irmãos colocaram na decoração da mesa da Páscoa. Eu só quero crer que esse espinho seja o espinho judeu. Aquele espinho que estava na coroa de Jesus. Amados irmãos, preste atenção depois, esse espinho tem aqui nas redondezas da igreja. É um espinho de um tronco grosso, firme e grande o espinho. Esse espinho me dá motivo ainda para alegrar-me com a salvação do Senhor Jesus Cristo, que eu recebi pela sua morte e ressurreição. É motivo de dar glória a Deus o tempo todo. Por isso eu quero ouvir você dar glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus é a oferta majestosa da parte de Deus para nós humanos. E quero nesse momento pensar com os irmãos e levantar nesse texto um pouco de contexto da Bíblia. E nós vamos lá para Êxodo, capítulo 12. Quando o Senhor Deus institui a Páscoa, muito diferente do que nós celebramos hoje. Quando o Senhor institui a Páscoa, no Êxodo capítulo 12, a Páscoa era para ser celebrada no dia 14 do mês de Nisan. E do dia 15 ao dia 21, celebra-se a festa dos pães asmos. Essas duas festas estão ligadas, termina uma no dia 14, em seguida começa a outra, dia 15, e dura por 7 dias, vai até o dia 21, festa dos pães asmos. E quando nós começamos a ler, ou quando nós lemos o primeiro versículo, ou o versículo 17, o primeiro versículo dos que foram citados, que nós estamos referindo hoje, de versículo 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos. As festas de Páscoa e de pães asmos, por serem ligadas, eram também conhecidas, uns conheciam, uns a chamavam de a festa dos pães asmos, outros a chamavam de a festa da Páscoa, estavam juntas, e aí nós vamos entender isso melhor. E essa Páscoa de Êxodo foi instituída, irmãos, quando Deus já tinha chamado Moisés e queria libertar o seu povo da opressão dos egípcios. Deus já tinha enviado 9 pragas, e ainda assim o coração de Faraó não havia liberado o povo de Deus para sair. Mas aí Deus agora faz um propósito, ou melhor, traz antes de trazer a 10ª praga, ele diz para Moisés e fala para Moisés uma coisa diferente. Moisés, faz o seguinte: ordena para todos os hebreus que peguem um cordeiro no dia 10 do mês de Nissan. Esse é o dia 10. No dia 10 você pega o cordeiro. Cada família pegue um cordeiro macho de 1 ano e separe. E no dia 14 sacrifiquem esse animal. E peguem do sangue daquele animal e passem sobre os umbrais das portas. Porque eu vou fazer uma reviravolta, Moisés. Eu vou agir de uma forma como nunca os egípcios viram. Moisés, diga para os hebreus pegarem esse cordeiro, entrarem para dentro das suas casas, ao imolarem, passarem com um sopo, um pano, passe com uma pinça, passe na porta, nos umbrais da porta pelo lado de fora, porque na noite desse dia 14 eu vou fazer um rebuliço. Eu vou destruir todos os primogênitos de homem e de animais. Mas por onde eu passar e ver aquele sangue, eu vou poupar aquela família. Diga para os hebreus entrarem, porque vai ser uma noite de muito choro, de muito sofrimento.
E este povo deixará o meu povo, os egípcios deixarão o povo sair. Pegue um cordeiro de 1 ano, entre você e sua família, para dentro das suas casas, fechem a porta. Já ouviram essa frase nos últimos dias? Fique em casa, feche as portas, vai passar o espírito da morte. Um dia desse me perguntaram, tinha saído uma profecia, que ia muita gente morrer dia 30. Acho que no dia 31 eu tive com um incircunciso. A primeira pergunta que ele me fez: rapaz, pastor, e aquele pastor que pregou que dia 30 ia morrer tanta gente, que era gente espalhada na rua, morta? Eu digo, tem 2 motivos, pode acontecer 2 coisas. Quantas pessoas morreram naquele dia? Eu digo, morreu 3.780, foi um dia que teve esse tanto de morte. Segunda coisa, se não morreu tanta gente, é porque os crentes oraram. Queria fazer festa. Mesmo que tenha sido uma falta de sabedoria, mesmo que Deus não ia ter falado, mas eu nunca ia concordar com o incircunciso. Não posso. Feche as portas, também não concordo. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus vai nos dando o livramento em nome de Jesus Cristo. Depois dessa 10ª praga, depois que passar desta noite, do dia 14 de Nissan, que passa a ser agora o primeiro mês do ano, pode deixar que os egípcios não vão mais pedir para vocês sair, não. Eles vão expulsar vocês daqui. Eles vão pegar vocês pelas mãos. Por favor, saiam daqui apressadamente. Nós não queremos mais vocês aqui. Por causa de vocês, o juiz de Deus está vindo sobre nós e sobre toda a idolatria que tem nos egípcios. Nós servimos um Deus que é maior do que todos os deuses do Egito. Nós servimos um Deus que é maior do que todos os deuses que tem na Índia. Nós servimos um Deus que é maior do que esse Covid. Nós servimos um Deus que é o Todo-Poderoso. É Ele que nos guarda. Saiam daqui. Sim, amado pastor, amados irmãos, e o texto fala também da festa dos pães asmos. E Deus nos dá esta festa também para pensarmos exatamente nesta ocasião. Faça um pão, é para hoje à noite e para a ceia, mas eu só lembrei agora, 6 da tarde e a ceia é 6:30, o pão não vai dar tempo de crescer, o pão não vai dar para fazer fermento, é desse jeito que Deus quer, é um pão sem fermento, não vai dar tempo, prepara o pão asmo e sai e te prepara para viajar, vai ser apressada a saída. Festa dos pães asmos, para lembrar os pães do sofrimento, a angústia que teve no Egito, os pães de dores. Tu vais sair agora e não vai dar tempo nem o fermento crescer, porque os egípcios não vão deixar crescer. Troque egípcio pelo teu opressor em nome de Jesus Cristo. Ele vai sair de perto de você, porque o sangue de Jesus Cristo é sobre nós. Não é mais sangue de cordeiro. Daí o pães asmos, sem fermento. Podemos pensar também nesse fermento sem contaminação, sem termos aprendido da idolatria egípcia, sem termos absolvido a idolatria do mundo pecador, mas vivemos numa vida santa, sem fermento, sem contaminação, tanto do Covid quanto do pecado, em nome de Jesus. Este é o sentido da Páscoa, irmãos. Esse é o sentido da Páscoa. Penso que não tenha sido isso que a gente tenha vivido, ou no dia de hoje, ou essa semana, ou há mais de mês, que a gente chega no mercado, em padaria. Eu entrei com minha filha esses dias numa drogaria, e ela falou, olhou assim para um lado, até na drogaria tinha lá ovo de chocolate, até aqui, até lá. A segunda coisa que eu quero ver com os irmãos ainda nesse texto, para nós chegarmos no texto de Mateus, é que o significado dessa Páscoa, ela também tem um significado de passagem, de libertação, daquela escravidão dos hebreus sob o jugo egípcio,
da minha escravidão, quando eu estava sob o jugo do pecado, dominado e não fazia aquilo que eu queria, da escravidão de quando você, que está no templo dos nossos internautas, estava sob o jugo do pecado e não tínhamos a liberdade, não podíamos ir para a casa de Deus. Nós fazíamos o que o pecado queria que nós fizéssemos, não o que nós queríamos fazer. Esta passagem, esta Páscoa tem esse significado de nos sairmos é uma passagem do estado de escravidão para livre, é uma passagem de escravo agora para filho, é uma passagem de prisioneiro para Senhor da sua vida. É uma passagem, é uma libertação, é uma glória a Deus, é sair, andar na presença do Senhor, é ser liberto por proveniência, por provisão divina, no nome de Jesus Cristo. Naquele contexto, irmão, daquela Páscoa, era para libertar um povo do jugo de um outro povo. Hoje o contexto de Páscoa é libertar o povo, não do jugo de um outro povo, mas do jugo do pecado, que está oprimindo a humanidade. E aí destruindo vidas preciosas. Como nesses dias, como o Clebson falou, fala-se tanto do Covid, esquece de falar do suicídio. E eu não quero fazer e não faço apologia a isso. A vida é um presente de Deus. Na pior das circunstâncias, ainda tem esperança, porque nós temos um Deus que ressuscita até mortos. Louvado seja Deus. Mas quantas pessoas não estão morrendo por depressão, por angústia, ou como falou a professora, nas drogas, no álcool, em toda forma de vício. Às vezes oprimido, sendo comprimido por outras forças infernais do mal. A Páscoa nos dá esta libertação em Cristo Jesus. A Páscoa também de Êxodo nos mostra que era necessário o derramamento de sangue inocente para libertar o cativo do seu cativeiro. O que tinha a ver aquele cordeiro com aquela situação? Por que matar um cordeiro tão jovem? O que ele tinha a ver com aquilo? Qual era a culpa dele? Mas era uma profecia, era um ato profético que havia de se cumprir futuramente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega um cordeiro, é o derramamento de sangue, é aquele cordeiro, pega o sangue dele e passa nos umbrais. A porta é por onde nós entramos, a porta é por onde entram as bênçãos, a porta é por onde pode entrar a maldição, mas não vai entrar em nome de Jesus Cristo. Passa sobre os umbrais da porta o sangue de um inocente cordeiro. A Páscoa é para nós também a libertação de toda a opressão que tem para nós, que vem sobre nós. Sofremos investidas das trevas o tempo todo e de muitos lados. Ou melhor, de todos os lados, mas o meu Deus, o seu Deus, o Deus do nosso internauta, o nosso Deus, Ele nos guarda a nossa dianteira, Ele nos guarda a nossa retaguarda, Ele nos guarda a nossa direita, e Ele nos guarda a nossa esquerda, e ainda põe a mão dEle por cima de nós, nos guardando de todo o mal. Amém? Nós estamos guardados debaixo da boa mão do nosso Deus. Confiemos tão somente no Senhor. Na Páscoa, o homem ofertou a Deus um cordeiro, enquanto Deus ofertou ao homem o cordeiro. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse texto que nós lemos, no versículo 17. Mostrar que Jesus é o cordeiro pascal. Amados irmãos, e nesse momento aqui, nós vamos ver se cumprir uma profecia de pelo menos, ou em torno disso, 1500 anos. O êxodo foi por volta do ano 1445 a.C. Então nós estamos vendo aquela profecia de Êxodo 2:12 que nós acabamos de examinar. Nós estamos vendo se cumprir agora aqui na vida de Jesus, nesse texto que nós lemos de Mateus 26, quando ele diz assim: no primeiro dia
da festa dos pães asmos, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Aquilo que Jesus viu os pais fazendo, aquilo que os judeus fez os hebreus fizeram ao longo de 1500 anos, está se cumprindo agora. Aquele ato profético do Cordeiro Pascal, agora chega aqui nos dias de Jesus. Jesus vendo e contemplando, e talvez os discípulos ainda estivessem focados tão somente na Páscoa como tradição que eles já viviam. Até então os judeus estavam vivendo e compartilhando: vai chegar a Páscoa, tal dia tem que fazer a Páscoa, nós temos que preparar a Páscoa. Quando eles chegam para Jesus, no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou chegando aquele primeiro dia, se preparando para chegar o dia dos pães asmos, lembrando que a Páscoa é dia 14, e os pães asmos começava dia 15, mas lembrando do que eu falei inicialmente, muitos conheciam essas duas festas e chamavam de uma, porque estava um período só, aquele período de 8 dias, Páscoa e pães asmos. Alguns chamavam de festa dos pães asmos, outros chamavam como festa da Páscoa. Naquele dia eles chegam para Jesus e perguntam: olha, onde é no início da festa dos pães asmos, mas onde é que vamos celebrar então a Páscoa? Eles ainda não estavam entendendo como nós entendemos hoje, irmãos. Naquele contexto estava acontecendo a história, naquele momento estava se vivendo a história. Hoje nós estamos vivendo essa história da pandemia, mas daqui a uns anos nós vamos dizer: naquele ano de 2020, 2021, Deus operou graciosamente e poupou minha vida. É história, passará a ser história, mas naquele momento os irmãos estavam vivendo. Então eles chegam para Jesus e perguntam: no primeiro dia, certamente antes do dia 14, talvez dia 13, dia 12, preparando, onde é que nós vamos celebrar a ceia? Lembra que eu falei que ele tinha sido ungido dias antes em Betânia? Eles provavelmente estavam em Betânia quando Jesus disse: vai à cidade, esta cidade é Jerusalém, vai até Jerusalém, e lá vocês vão encontrar com um homem assim, assim, assim. Deus não disse: vai a Jerusalém, na rua tal, na casa tal, número tal, não. Vai para Jerusalém, tu vais encontrar com um homem assim, assim, assim. Diz para ele, para não perguntar: Jesus, onde é que eu vou encontrar com ele? É na praça? Jesus, eu vou encontrar com ele aonde? É no trabalho? Jesus, eu vou encontrar com ele aonde? Vai. Jesus está mandando dizer, está dizendo: vai. Deixa que o resto é com Deus. Se você não encontrar, ele vai te encontrar. Fique tranquilo, mas vai até Jerusalém. Tu vais encontrar uma pessoa, um homem, e tu vais dizer para ele: olha, o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Amados irmãos, uma outra preocupação dos sacerdotes, quando estavam planejando a morte de Cristo, era que não fizessem durante a Páscoa. Era que não fizessem, talvez durante também a festa dos pães asmos. A cidade estava cheia. Muitos visitantes, muitos judeus para celebrarem a Páscoa, muitos para celebrar a festa dos pães asmos, e sabia que aquilo poderia provocar um tumulto. Mas o Senhor Jesus nos traz uma revelação maravilhosa. Vai dizer assim: vai e diz para aquele homem: o meu tempo está próximo. Independentemente do tempo dos homens, Deus tem o tempo, o kairós de Deus, a ocasião determinada por Deus para a bênção chegar na tua casa, para a bênção alcançar a tua vida, para a bênção alcançar a nossa vida, para Deus nos livrar do mal, em nome de Jesus. Deus tem um kairós para nós, Deus tem uma circunstância, um tempo determinado para que a bênção do Senhor chegue até mim, chegue até você, amado irmão internauta. Deus tem um tempo determinado. Não importa o que os sacerdotes, não importa o que eles estão pensando, eles não querem fazer agora, mas eu quero é agora.
é agora quando Jerusalém está cheia, eu quero mostrar para eles a minha glória. O tumulto vai ser grande, eles verão a minha glória, eu não vou poupar o sacerdócio corrompido. Eu não tenho compromisso com o tempo do homem, eu tenho compromisso com o meu tempo, e chegou o meu tempo, diga para ele, o meu tempo está próximo, eu vou celebrar a minha Páscoa, a Páscoa na tua casa. Quem sabe você hoje, eu, recebamos de Deus, o Senhor dizendo assim, eu quero celebrar a Páscoa contigo. Olha que coisa boa. Abre a tua porta, e aí não mais a porta da tua casa, mas a porta do teu coração, porque eu quero celebrar a Páscoa contigo. Que maravilha, quanta honra. Certamente aquele senhor, aquela pessoa recebeu, em receber essa informação, Deus, o Senhor, o Mestre, quer vir celebrar a ceia do Senhor na tua, ou melhor, a Páscoa na tua casa. Abra o teu coração. Deus está interessado e encaminhando para a tua casa, para o teu coração, quer entrar no teu coração e fazer morada, não só fazer uma festa. Deus quer morar contigo, Deus quer dirigir os teus passos, Deus quer orientar os teus projetos, os teus objetivos. Abra o teu coração para nesta noite o Senhor entrar. Vai lá, eu vou entrar e cearei com ele, é meu tempo. O tempo, embora não fosse a vontade dos sacerdotes, mas era a vontade de Deus, de que naquele momento Deus cumprisse o seu propósito. Se a Páscoa lá em Êxodo 12 era uma tipologia de Cristo, se aquele cordeiro era uma tipologia do Senhor que seria morto depois 1500 anos, agora esse cordeiro, Cristo é o antitipo desse cordeiro. Cristo agora é a rematerialização, é a realização desta profecia, desse ato profético, e agora Cristo cumpria-se nele, porque ele agora era o cordeiro pascal. Para a remissão, se naqueles dias lá dos hebreus, era para a libertação do povo judeu, aqui agora o sacrifício é para a remissão do pecado de todo aquele que no Senhor crê. O homem durante a Páscoa ofertou para Deus um cordeiro, mas Deus ofertou para o homem o cordeiro. E Deus, nós vimos aqui o sentido da Páscoa, que é muito diferente do que vivemos hoje. O significado da Páscoa como um ato profético. Vemos que Jesus é o cordeiro pascal. E por último eu quero conversar com os irmãos sobre os versículos 26, 27 e 28 do mesmo capítulo que nós lemos. Nesses versículos nós veremos que Deus, o Senhor Jesus, celebra a Páscoa com seus discípulos e institui a ceia do Senhor. Ele celebra a Páscoa, cumprindo nele como um cordeiro pascal, aquilo que Moisés havia feito 1500 anos atrás. E ele agora institui a ceia do Senhor como um memorial da sua morte e ressurreição, que ia ainda acontecer, mas ele já deixa como um memorial. Por isso, nessa noite de domingo, em que nós celebramos a Páscoa, nós celebramos também a ceia do Senhor. E esta ceia é um momento de comunhão. Quando perguntaram quem é que vai te trair, ele disse, aquele que mete a mão no prato comigo. Meter a mão no prato comigo é um sinal de muita intimidade. Estamos juntos, estamos comendo juntos. É o pior traidor. Não é o meu inimigo, é aquele que mete a mão no prato comigo. É aquele que está bem pertinho de mim. É aquele com quem eu compartilho a minha intimidade. É aquele com quem eu ando. É aquele que por anos caminhou comigo. E foi até o tesoureiro. É esse que vai me trair. E nos versículos 16, 26, diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Será que Jesus estava comendo um carneirinho assado? Com pão, costelinha assada. Mas o carneiro não podia quebrar as costelas, não podia ter nenhum osso quebrado.
O sacrifício da Páscoa não poderia quebrar os ossos do animal. Como é que comia? Vai quebrando costela, vai descolando só as juntas. Não pode quebrar os ossos. Mas ali estavam provavelmente comendo um cordeiro, porque é Páscoa. Apesar de que o texto não diz que mataram um cordeiro, mas prepararam uma Páscoa. Prepararam uma Páscoa, o costume era um cordeiro de um ano. E ele, então diz o versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Aí os discípulos vão pensar, que corpo? O Senhor está aqui comigo? Como é que eu estou comendo o teu corpo? O que isso significa? Eles não entendiam, irmãos. Olha o que o texto vai nos dizer no versículo 27 e 28. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Essa nova é a notícia, essa nova é corrente, essa nova é agora. Irmão, estava acontecendo. Está acontecendo agora, esta ceia, essa história, esse fato, está se cumprindo o ato profético da Páscoa, e eu estou deixando para vocês, nesse momento, agora que nós estamos vivendo, vocês estão vivendo comigo, uma boa nova, agora uma nova aliança, não mais no sangue do Cordeiro de um ano, mas no sangue do Cordeiro Pascal, Filho do Deus Altíssimo, glória a Deus! Que não é mais sangue de cordeiro, agora é o sangue do Filho de Deus. E quando ele faz isso, no versículo seguinte, ele diz assim, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão agora de pecados. Se a Páscoa era a libertação da escravidão dos egípcios, aqui agora a ceia do Senhor, o derramamento do sangue do Cordeiro Pascal, do Senhor Jesus Cristo, é para a remissão de pecados de todos aqueles que nele crerem e o recebam como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus! Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos agora o sangue de Jesus Cristo no nosso passado e no nosso coração, que nos mostra que nós somos livres, libertos, para vivermos uma vida em novidade, em glórias para a glória do nosso Deus. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Então, naquele momento em que Cristo participava daquela Páscoa com seus discípulos, quando ele preparou, sentou para comer, sentou à mesa para comer com eles, eles ainda sem entender nada, e o Senhor Jesus sabendo de tudo, sabendo que ali era o cumprimento da Páscoa, mas ele também já foi sabendo que dali 2 dias, 3 dias depois, ele estaria sendo sepultado. Ele já celebra, já institui, já ensina aos seus apóstolos, seus discípulos, o sentido da ceia. E aí ele pega este pão comum para eles e celebra agora como a sua carne, apresenta agora como a sua carne sendo rasgada pelo chicote, sendo rasgada pela lança, sendo rasgada pelo escravo na cruz, sendo rasgada por aqueles espinhos, sendo humilhado, cuspido, zombado. Por tudo isso, o Senhor Jesus Cristo ofertou a sua carne na cruz. E da mesma forma ele fez com o seu sangue, agora lavando-nos com o seu sangue e estabelecendo conosco uma nova aliança, e deixando para nós agora a ceia do Senhor como um memorial, até que ele venha, Chico, novamente, até que ele venha, para nós não esquecermos disso, da cruz, mas também da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero concluir, amados irmãos, convidando a todos nesta noite, para nós que nós cantamos aquele hino, ora vem Senhor Jesus, que nós estejamos nesta posição de dizer, Senhor vem, porque eu quero subir contigo. Senhor vem, porque eu estou pronto para subir contigo, e não por méritos meus, mas por causa do sangue do Cordeiro Pascal derramado na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe nesse domingo de Páscoa, nessa semana que se inicia em Cristo Jesus, e sejamos testemunhas de Deus
na terra enquanto estivermos aqui. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero passar a palavra ao nosso pastor Vilmar também, que vai trazer para nós, vai ministrar para nós, junto com os irmãos. Quero convidar o irmão Gilmar, convidar o irmão Cleverson, que vai estar nos ajudando